Rádio Piauí. Olá, está começando o primeiro Foro de Teresina de 2019. Declaro aberta a sessão da posse ao excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muita coisa mudou no Brasil, mas eu continuo sendo Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E depois de um breve intervalo no final de ano, eu estou de volta com meus companheiros José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Fala, Toledo. Habla, Toledo, que estava no Peru. Olá, que tal? Olá, que tal? E com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Malu que estava aqui no Brasil mesmo, trabalhando no final de ano. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Feliz ano novo para vocês dois, meus companheiros amigos. Para você também. Muito obrigado e para os nossos ouvintes. Feliz ano novo, gente. Sem medo de bandeiras vermelhas, nem daqueles que estão no legislativo, nem os que estão na cadeia, porque a partir de agora, São Paulo vai mudar, para ajudar o Brasil na sua nova etapa. Bem, vocês já sabem, o programa vai ao ar na quinta-feira, mas a gente grava na quarta. Nós estamos no estúdio hoje, dia 2 de janeiro. Vamos dedicar os 2 primeiros blocos do programa à posse presidencial de Bolsonaro. No primeiro bloco, nós vamos falar mais da cerimônia, do que aconteceu ontem. No segundo bloco, primeiras medidas do governo Bolsonaro e o que a gente pode esperar por aí. Finalmente, no terceiro bloco, a gente faz uma ronda pelos estados para falar da posse dos governadores. Vem com a gente. Bem, agora é oficial, Jair Messias Bolsonaro é o novo presidente da República Federativa do Brasil, ou dos Estados Unidos do Brasil, como disse uma vez José Serra, né? Corrigido por Boris Casoy, falou, mudou? Embora o nosso presidente seja bastante simpático ao Trump, não mudou, é República Federativa do Brasil, por enquanto não mudou. Vários aspectos para a gente comentar na cerimônia de posse de ontem. Curiosidades como o filho, Carlos, que foi a tiracolo, não, mas sentado ali no carro, no Rolls Royce. Carona. De carona. Eu pensei que fosse o Queiroz, que fosse de carona, mas não foi o Queiroz. O Queiroz não entregou o carro. A Michelle, nós vamos falar um pouco sobre a Michelle, mas eu queria começar. Eu não sou muito adepto de defesa corporativa, de ficar elogiando jornalista, etc. Mas ontem chamou muito a atenção. Os jornalistas credenciados tiveram que ir às 7 horas da manhã, sendo que a posse era às 15, para o centro do Banco do Brasil. Foram em comboio de ônibus, tiveram que levar uma comida, porque não ia ter comida. Tiveram seus lanches revistados. O Toledo vai falar um pouco mais de detalhes sobre isso. A Josete Goulart, da Piauí, escreveu um relato sobre isso, alguns órgãos de imprensa escreveram sobre isso, a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, fez um relato também detalhado das condições de constrangimento, humilhação e hostilidade com que a imprensa foi tratada. Então, eu não sei se isso vai durar, isso é um sintoma, sem dúvida, talvez isso dure 15 dias quando começar a primeira briga do governo, quando o Paulo Guedes tiver que brigar com o Sérgio Moro, vão ter que chamar jornalista para conversar, esse negócio talvez não dure, mas que é um sinal de um novo tempo e de uma nova atitude em relação à imprensa e à liberdade de expressão no país, disso eu, pelo menos, não tenho dúvida. Acho que o dia de ontem foi um dia de símbolos, né? Carlos Bolsonaro na sombra do pai, sentado ali na boleia daquele carro, foi um símbolo. Michelle Bolsonaro falando numa posse, uma coisa inédita para uma primeira-dama, foi um símbolo de que eles querem botar essa coisa das mulheres como uma marca da direita, o empoderamento feminino e tal. E o tratamento dado à imprensa foi outro símbolo, né? Foi um símbolo de qual lugar reservado aos jornalistas na geopolítica da posse, né? E que vai ser o lugar reservado à imprensa tradicional, porque vamos lembrar que houve blogueiros e jornalistas ligados à direita que tiveram acesso privilegiado, principalmente dentro do Palácio do Planalto. Alguns jornalistas tinham acesso a uma área onde não havia nenhum problema de alimentação, de ir no banheiro, essas coisas que os jornalistas profissionais tiveram que passar. Eu acho que é importante a gente também lembrar que teve um esquema de segurança muito forte, isso também é um símbolo, e isso tem a ver, obviamente, com o fato de que o Bolsonaro sofreu um atentado na campanha,
normal que haja uma preocupação com segurança. Porém, sempre dá para você fazer um esquema que seja racional. Qual a racionalidade dos jornalistas terem que pegar um ônibus, sair 7 horas da manhã, sendo que a população entrava em portões com controle pela rua, detector de metal. Embaixo passando pelos detectores de metal. Quer dizer, os jornalistas são gente, né, gente? Até onde se sabe, Há controvérsias. Para determinados tuiteiros eles não são, mas eles são, né? Sem querer abusar da palavra, condições um pouco torturantes. Os jornalistas foram submetidos a uma tortura. Mas eu acho que isso aí, eu concordo com você. A primeira crise isso acaba, porque não há tweet que resolva o problema. A gente viu no caso do Queiroz. Foi só um aperitivo do que pode vir por aí. E a imprensa tradicional vai continuar exercendo o seu papel, mas... O Bolsonaro precisa ter um inimigo. O socialismo ele já derrotou, né? Acabou. Então, né, o PT já era. O socialismo ele já tirou do lugar. O politicamente correto é o próximo inimigo e a imprensa junto, né? Já declarou isso. O inimigo é a imprensa. Então, a gente vai fazer esse papel de antagonista do governo Bolsonaro. Sem nenhuma alusão ao antagonista, ele próprio que não é antagonista do governo, no caso. Eu acho bom, claro, pra mim que não teve que morder a maçã pra provar que ela não estava envenenada, que não teve que... Explica isso pra quem não leu. Como os caras chegavam às 7 da manhã e só iam poder sair às 17, ou seja, iam ficar 10 horas no lugar em pé, no sol, ou na chuva, se tivesse chovido, mas ficaram no sol, sem poder sair dali, em condições de cárcere privado praticamente, eles tinham que levar lanche. Só que não podia levar garrafa, porque podia atirar no Bolsonaro e tal. E quem levou fruta, chegou lá na hora e teve que morder a fruta, por 2 razões. Uma para garantir que não tinha nada oculto dentro da fruta, embora já tivesse passado por detector. Pode fazer, né? O raio-x já tinha feito, mas principalmente, segundo a explicação que a Josete Goulart ouviu de um coronel que estava ali presente que não quis se identificar, para demonstrar que a fruta não estava envenenada. Eu acho que como a maçã é vermelha, eles estavam com um certo preconceito em relação à maçã, entendeu? Mas enfim, eu acho bom, porque separou os propagandistas. Claro, para mim que eu não estava lá foi bom, né? Eu estava aqui no ar-condicionado, só editando as matérias, foi tranquilo. Para quem estava lá foi um pesadelo. Porém, foi bom porque separou o jornalismo da propaganda. Então, os propagandistas tiveram livre acesso, circularam pelo palácio, não fizeram nada, né? Não tem nenhum relato decente desses caras em nenhum lugar na internet, aproveitável, até fui procurar, mas infelizmente não tinha. E os jornalistas penaram e fizeram o seu trabalho. Não foi por causa dessa restrição de acesso que a gente deixou de saber alguma coisa relevante sobre a posse do Bolsonaro. Então, esse é um aspecto. O segundo é que esse confronto vai ser permanente, porque o Bolsonaro precisa ter alguém com quem se antagonizar, um inimigo, precisa ter alguém para ele hostilizar o tempo todo. E não surpreende, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, né? É o esperado, é sempre chocante, porque é muito boçal, mas enfim, é assim que vai ser e assim vai continuar. Aliás, a oposição foi a grande ausência de ontem, né? O PSDB antigo, o PT não foi à posse, os partidos de esquerda boicotaram, quer dizer, a oposição ainda... Como o DEM tinha boicotado a posse da Dilma, enfim, a gente continua um país dividido. Uma coisa que isso não mudou. A Dilma não disse que ia metralhar os democratas, né? Como o Bolsonaro disse que ia metralhar. Mas o Lula disse que queria extingui-los. Mas não justifica, né? Assim, se você passou a campanha dizendo que o outro não tem respeito pelas instituições e não preza a democracia, na hora da posse você não ia, você também não está prezando as instituições e não está valorizando a democracia, porque o sujeito foi eleito. Ele foi eleito, sem dúvida. Entendeu? Aí você diz que a democracia não foi cumprida, que a eleição não foi justa, não sei o que, e se ausenta. E aí depois você vai acusar no outro desrespeito pela democracia. Tem um problema de fundo aí, que é um problema, não é só brasileiro, né? Ele é universal da democracia como um todo. Quer dizer, o que a gente tem assistido nas últimas décadas é que os partidos aprenderam que você não precisa mais ter maioria. Você precisa ter a melhor minoria, a minoria mais engajada. E você tem que trabalhar para polarizar, para fazer com que aquele centro, que não é nem de um lado nem de outro, não vá nem votar, de preferência. E daí você fica com a melhor minoria, ou a maior minoria para ganhar a eleição, né? E essa tendência tem se aprofundado. Se você dividir
o bolo dos votos do vencedor pelo total da população, não do eleitorado, você vai ver que esse percentual vai diminuindo cada vez mais, o que leva a um alijamento da maioria da população do processo democrático, que é em si muito preocupante. Sim, é um erro, né? Em vez de você batalhar para incluir mais gente, você se exclui e exclui um monte de gente junto com você, né? Eu tenho muitas críticas ao PT especificamente, eu nem vou falar do PSOL, mas entendo que você não vá para uma posse de um presidente que fala que quer metralhar a petralhada. Mas a questão é que você representa um monte de gente. E num momento em que o Brasil precisa de uma oposição crítica, que precisa estar atuante. A oposição ainda está tateando, está perdida, está vendo o que vai acontecer. A gente está diante de uma mudança brutal. Mas é melhor já ir se organizando, político. Porque o governo começou. O Brasil precisa de uma oposição crítica. Precisa de uma oposição construtiva e que funcione. Não adianta você ficar, então não quero mais brincar, pega a bola e vou embora. Não adianta isso. Não, ninguém... Isso é simbólico, né? Eu acho também. A oposição vai agir no Congresso. Vamos isso ver, não vai né? deixar, não vão abandonar. Se for uma atitude sempre não quero, boicoto, não sei o quê, quem vai sofrer é a população. Sobre a posse em si, o que mais me chamou a atenção do lado do Bolsonaro foi que houve dois discursos ambos curtos, mas muito distintos. O discurso no Congresso para os deputados foi um discurso, olha, eu vou jogar o jogo. Fica tranquilo, não sou nenhum bicho-papão, nós vamos conversar, nós vamos nos acertar. A mensagem foi essa, quer dizer, não sou um antipolítico como eu dizia na campanha. E no discurso para o público, que estava lá na praça, que era a claque dele, cheia de militares e policiais, né? Porque quando ele fez menção aos dois aí, a turma foi ao delírio. Ali ele fez o discurso também mais antagonista, falando contra o socialismo. Divisiva, na verdade, né? Nada inclusiva. E antes veio a Michelle, quebrando todo o protocolo da história das posses presidenciais no Brasil e no exterior. A gente foi pesquisar, nem na França, nem na Argentina, nem com Evita Peron. Aliás, tem uma belíssima matéria do Thiago Coelho que vale a pena ler, porque o que mais me chamou a atenção ali na Michelle é que, embora aparentemente seja um espaço dado às mulheres de protagonismo, ela não usou a palavra mulher nenhuma vez. Mas ela não tá aí pra isso, né? Vamos combinar que isso não tem nada a ver com ela. Mas ela vai ser Sim, justamente, mas exatamente isso. Não é pra valer, quer dizer, é uma questão... Como assim não é pra valer? Ela é mulher. Ela não precisa falar em mulher pra ela ser uma defensora da mulher. Falar em mulher não faz da pessoa feminista, eu acho, sendo mulher. A Dilma não fazia discursos falando em mulher e ela era uma presidenta. Sim, mas ela exercia o poder. Então pronto, eu acho que a questão mas ela não vai gesto. Exercer o poder, ela vai falar... questão mais do que falar é fazer. Então, mas o que ela fez, efetivamente? Ela fez um discurso em prol de uma minoria, mas é uma atitude muito mais não de dar voz, desculpa o trocadilho, involuntário. Não uma questão de participação, mas é quase que assistencialista. É uma visão que mantenha o paternalismo. Ela vai pegar esse quebra o paternalismo. Mas tem que separar duas coisas. A mulher do discurso da direita. Porque esse é o discurso da direita. Que ela seja mulher e tenha feito esse discurso é porque ela é uma mulher da direita. Ela vai fazer esse discurso. A gente tem a primeira-dama evangélica que existe no Brasil. Ela tem carisma. Ela não é uma pessoa apagada. Não, ela foi muito bem. Sem dúvida, ela vai ser... Vamos ver como isso vai se desdobrar, mas ela vai ser, já é, de certa forma, a primeira-dama mais popular desde a redemocratização do país. Porque a Ruth Cardoso tinha muito prestígio e tal, mas era uma coisa muito restrita, ela tinha muito prestígio intelectual, era muito respeitada tal, mas era uma pessoa discreta tal. A dona Marisa... não existia como primeira-dama. Não existia. Ficava muda e saía calada, essa sim. A Rosane entrou pra justiça. A Dilma não tinha primeira-dama, então... Rosane Collor desastroso. Era notícia por outros motivos. A gente vai ter uma novidade aí em relação... A Michelle, ela vai ocupar um espaço... Já ocupou. Esse é o aspecto curioso, positivo, digamos assim, desse negócio. O Zé falou dos dois discursos do Bolsonaro e da certa contradição da oposição entre os dois discursos, né? No discurso do parlatório, feito para a claque, para o povo, para o que seja, ele fala que vai libertar o Brasil do socialismo, todo mundo já falou isso, é um delírio, tem um componente paranoico nesse governo. É fácil libertar o Brasil do socialismo quando ele não existe, né? Dado de realidade. Então o anticomunismo, o antissocialismo é uma fantasia, uma paranoia que virou um dado de realidade da política brasileira. Da inversão de valores, ou seja,
contra as minorias, né? Vai libertar o Brasil do gigantismo estatal, aí é homenagem ao Paulo Guedes, e por fim, do politicamente correto. O que também é uma senha para barbarizar, é uma senha para liberar a barbárie. Em seguida ele falou que vai valorizar os policiais e vai acabar com essa ideologia de quem defende bandido e não defende policial, como se o problema do Brasil fosse excesso de direitos humanos. Nós temos déficit de direitos humanos no Brasil. A gente tem no Brasil uma violência enorme da polícia, uma criminalidade enorme, etc. E é um discurso completamente descolado da realidade esse dele. Agora, ele vai alimentar esse tipo de coisa. Alguns têm amigos imaginários, o Bolsonaro tem inimigos imaginários. Isso tudo que ele falou é o que ele propôs na campanha, né? Sim. Até achei interessante uma imagem que o Hélio Gaspari usou hoje, que é uma coisa que eu estava pensando ontem. É o último discurso em que ele tem a oportunidade de fazer um discurso como se ele estivesse em campanha. Né? Agora abriu a quitanda, meu filho. Abriu a quitanda. Tem que ter berinjela, tem que ter troco pro cliente. Mas eu acho que ele vai continuar com esse discurso durante muito tempo. É um pouco o que o Trump faz, né? Finge que tá em campanha. Mas sempre vai ter a realidade para se impor a ele. Como os Queiroz da vida, as leis, o Congresso. Ele sabe disso. Acho mas que o que me chama a atenção é que é uma espécie de senha para todo tipo de arbítrio, de exagero, de atrocidade. Quando ele faz esse discurso, ele está dando uma senha para que, vamos em frente, porque o circo vai ser esse. Pão não vai ter, porque de pobre ele não falou. Aliás, o Ricardo Baltazar, na Folha de ontem, hoje, quando nós gravamos, escreveu uma excelente coluna mostrando como desde a redemocratização e pegando o discurso do Collor, depois do Fernando Henrique, depois do Lula, depois da Dilma, pela primeira vez a desigualdade social, que é obviamente o principal problema brasileiro, uma indecência, uma obscenidade, não foi nem referida no discurso do Bolsonaro, porque o imaginário dele não passa por isso. Como temos no Brasil muito socialismo e nenhum pobre, segundo o Bolsonaro, vamos terminar esse primeiro bloco e discutir em seguida as primeiras medidas do governo. Bem, o governo está só começando, mas nós já temos novidades, né, Zé? Você quer falar um pouco das primeiras medidas, o que te chama a atenção? Ainda não deu para ver todas as mudanças, mas já algumas mudanças bastante simbólicas. Temos aí uma nova super-ministra em gestação, que é a Tereza não a Tereza da Praia, mas a Tereza do Pasto. A Tereza da Praia, coitada. Que assumiu o serviço florestal, que era do Ministério do Meio Ambiente, foi transferido para o Ministério da Agricultura. Afinal de contas, florestas têm que ser produtivas, né? Deve ser esse o espírito, que já causou muita preocupação entre os ambientalistas, porque sinaliza um novo enfoque, uma nova visão em relação a como deve ser. Porque, por exemplo, todo o serviço de monitoramento das florestas vai deixar de ser feito por um órgão que supostamente está lá para preservá-las e vai ser feito por um órgão... Está lá para derrubá-las. Não é nem tanto, mas... Não deveria ser assim, né? Mas é... Então já causa preocupação. E a outra que está na imprensa aí hoje é a ideia de que não caberá mais a FUNAI fazer demarcação de terra indígena, mas sim o Ministério da Agricultura, o que é muito estranho, né? Porque, que eu saiba, os índios não são ruralistas, mas enfim, quem sabe, pode ser que haja uma adesão ao movimento. Tudo muito estranho e muito previsível, né, ao mesmo tempo. Sim, está deixando cada vez mais o ministro do Meio Ambiente como um antiministro, né? Que está ali só para dizer que existe. É uma verdadeira figura decorativa. É um ministro decorativo. E a Tereza cada vez ganhando mais poder como ministra da Agricultura. Me chamou a atenção também o primeiro dia da agenda presidencial do Bolsonaro. Ele participou das posses dos ministros caseiros, dos ministros palacianos ali, do Onyx, dos generais, do Augusto, que assumiram as funções que eram do Marum, etc. E aí passou a ter uma agenda de chefe de Estado, não de chefe de governo. Ele recebeu o representante do governo americano, Mike Pompeo, recebeu o presidente de Portugal, o vice-presidente do parlamento chinês, e estava previsto, a gente está gravando antes de ele ter feito isso, na quarta-feira, ele ir a apenas uma transmissão de cargo fora do palácio, justamente de quem? Do ministro da Defesa, que já mostra quais são as suas prioridades. Quer dizer, não é nenhum super-ministro civil, nem do Moro, nem do Paulo Guedes, mas sim dos militares, que são um dos tutores do novo governo.
atitude marqueteira essa, para marcar a linha que a Malu até falou no agora primeiro nós estamos bloco no da coisa da símbolo. simbologia. Tem todo um roteiro definido para fazer uma coisa que ainda parece campanha, né? Maria Lúcia Gaspar, posse de armas, o que você tem a nos dizer sobre isso? Não, como eu ia dizer, estou mais interessada na vida prática. Quero ver como é que ele vai se virar com a quitanda. E aí, acho que um exemplo é essa coisa da posse de armas. Na transição, o Bolsonaro tuitou que ia flexibilizar a posse de armas por decreto. Esse decreto vai ser editado aí nos próximos dias, mas o que eu apurei com uma fonte do Ministério da Justiça é que esse decreto, afinal, deve um pouco decepcionar aqueles que imaginam que o Bolsonaro vai fazer uma grande revolução na questão do desarmamento e tal. Nessa questão daí. Nessa questão daí, no tocante a essa questão do desarmamento. Porque a verdade é o seguinte, até houve essa polêmica de que você não poderia mexer no Estatuto do Desarmamento por decreto, teria que ser por lei, porque é uma lei, etc e tal, isso poderia ser derrubado no STF. E aí o que eu descobri? Que é o seguinte, esse decreto ele não vai mexer no Estatuto do Desarmamento. Porque hoje, pela lei, pelo estatuto, você precisa ter pelo menos 25 anos, ocupação lícita, não responder a inquérito nem ter antecedentes criminais e demonstrar que você tem aptidão psicológica e técnica para ter uma arma. Tudo isso vai continuar como sempre foi. O que o ministro Moro vai fazer é editar um decreto alterando basicamente como é que você determina um negócio que a lei chama de efetiva necessidade de ter uma arma. É aquele momento que você vai na Polícia Federal e fala, eu preciso de uma arma por isso, por aquilo. E o decreto só vai fazer isso, vai regulamentar o que pode ser considerado efetiva necessidade ou não. E aí eles vão flexibilizar. Por quê? Porque aí o decreto não mexe na lei, tem uma brecha, a lei não fala sobre isso. Mas de qualquer forma vai facilitar o acesso. Mas combater o socialismo e o politicamente correto vai ser incluído. Mas é bem menos do que incluído. parecia. As exigências básicas que estão eles não vão estabelecidas hoje no revólver em casa para cada um, ganha o seu revólver. Ninguém vai e tal. distribuir revólver, não é isso. Então Eu sei, essa que é a então, questão. É porque é aí que eu quero usar esse exemplo, que é o que deve acontecer nos próximos dias, esse decreto, para dizer que menos. Entendeu? Isso, e toda essa propaganda que o Bolsonaro... Não decepcionou Eu você? fiquei decepcionado. Eu tava esperando meu revólver sua vida e não veio. Não vai rolar isso, porque a lei, a realidade vida, impõe. Não, meu revólver, sua vida. Então, por mais que eles queiram fazer esse Vocês ouvintes, marketing, eu como Java Porco, estamos sendo ameaçados aqui. Não vai rolar arma para tirar no Java Porco. Só se você tiver mais de 25 anos, etc e tal. Então, menos esse marketing, o Twitter. A gente tem que começar a prestar atenção no que realmente interessa. Vamos parar de ficar tweetando e vamos governar, a simbólica entendeu? Também conta um pouco essa fantasia das mas pessoas de que todo mundo vai sair dando tiro outra. por aí. As pessoas estão com uma sede, uma gana de bang, né? Uma coisa de sair matando por aí. Não vai acontecer isso. Mas tem um pouco essa mentalidade. A versão que passou pela imprensa internacional, um levantamento feito pelo rapaz da minha esquerda, chamado Luiz de Maza. Nosso produtor, Luiz de Maza. Foi que quem tomou posse no Brasil foi um agitador de extrema-direita. Essa foi a síntese das palavras mais usadas para definir o Bolsonaro. Nos órgãos de imprensa internacionais, né? Nos órgãos de imprensa internacional. Jornais subversivos como Le Monde. Verdade, né? E essa ideia de agitador eu achei boa, porque ele é de fato um agitador, né? Ele vai ficar agitando o tempo todo no Twitter ali, manda um tweet pro Trump devolve, que nem ontem e tal. Agora, do ponto de vista prático, eu achei curioso também, porque talvez o Bolsonaro seja o primeiro populista de direita da história do Brasil, que chegou a presidente da República. Teve lá o Carlos Lacerda e tal, mas não deu, né? Podaram o Carlos Lacerda antes de chegar à presidência. O Bolsonaro, primeiro que teve sucesso, chegou até o grau mais alto da escada, né? O último degrau. E ele teve uma oportunidade de fazer um populismo com o salário mínimo e não fez. Porque um dos decretos que saíram ontem era o de aumento do salário mínimo. E estava previsto que ia ser para R$ 1.006. Ele ia ser o primeiro presidente da história do Brasil que ia fazer o salário mínimo de R$1.000. E ele fez um salário mínimo de 998. Mais um exemplo de que a realidade se impõe. Tem o cálculo deu 998 por lei, pela regra. Não teve troco. Ele fez o cálculo. Não teve ele R$2 a mais. Ele deu o que estava no cálculo.
E eu acho que a gente vai ter muito disso. Por exemplo, o Paulo Guedes tem a missão de editar aí uma medida a cada 2 dias para desburocratizar o governo, para simplificar a vida das pessoas, o que seria muito bem-vindo, né? As leis. Que é uma burocratização, né? Você criar um calendário para desburocratizar. Desfazendo a burocratização. Tem que aprovar uma reforma da Previdência. Vamos ver como é que isso vai ser operacionalizado, porque não existe ainda nem um consenso sobre como vai ser isso, se vai ser fatiado, se não vai. E outra coisa, o próximo mês tem que ser destinado a articular quem é que vão ser os presidentes da Câmara e do Senado. Esse vão mês assumir agora, no começo de fevereiro. Então, de agora até o início de fevereiro, vão ter que ser feitas conversas. Aí, meu filho, vai lá negociar com o Congresso e ficar fazendo retórica de palanque. Esses caras estão todos acostumados. E por mais que você diga que teve uma revolução, uma renovação, a gente tem visto nos jornais aqui e ali os próprios deputados do PSL, o partido do presidente, dizendo que não estão sendo ouvidos, que não tem espaço no Congresso. Então, agora que a gente vai ver qual é a real capacidade de um cara que é bom de palanque, agitador, como o Toledo falou, de governar como ele diz que vai governar. Até agora, tudo como esperado, na verdade. Ele não fez nenhum discurso diferente, não fez nada que não fosse o esperado. É isso. Mas voltando um pouco à posse, a gente não falou dos chefes de Estado, né? Foi um pouco constrangedor ver Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. E um dos, digamos, vanguardistas da nova direita na Europa. E Evo Morales? Evo Morales que foi vaiado, coitado do Evo Morales, veio fazer papelão. O Orbán foi recebido pelo Bolsonaro hoje, nessa quarta-feira também no Palácio. Os amigos, né? Os amigos. E a gente está alinhado mundialmente com os párias ou esse ditador não foi excluído, os governos, né? Que representam uma ameaça à vida democrática. A gente está nessa onda. O Brasil hoje, como disse o Celso Rocha de Barros, nós somos hoje um país que representa uma instabilidade geopolítica para a região, porque temos um governo descomprometido com a democracia. Vamos ver se na prática essas coisas vão caminhar para isso ou não. Já que você falou em geopolítica, eu queria falar de geopolítica nacional. Olhando a composição do Ministério, dos 22, só tem gente da Grande São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, de Minas, do Rio Nordeste, e do Rio Grande do Sul. Não tem Santa Catarina, ninguém do Norte e ninguém do Nordeste. Tudo bem, pode ter sido uma coincidência, mas é um descaso. E pode custar caro no Congresso, porque as pessoas vão notar, principalmente os deputados, uma falta de interlocução com esse lado. Tá certo. Chegamos assim ao final desse bloco. No próximo nós vamos falar de posse, mas nos estados, vamos falar dos governadores. Um deles, inclusive, já se lançou praticamente candidato à presidência da República em 22. Adivinhem quem é? Além de Jair Bolsonaro, 27 governadores tomaram posse esse dia 1º, 26 estados mais o Distrito Federal. Vamos falar de alguns deles. Me chamou a atenção João Dória em São Paulo, fazendo um discurso sintonizado com Bolsonaro, dizendo que os parlamentares federais de São Paulo vão estar engajados na redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E que não vai ter saidinha das prisões, bandido tem que cumprir pena na cadeia, etc. Esse discurso, enfim, fazendo eco, engrossando esse coro bolsonarista. O Witzel, no Rio de Janeiro, falou a mesma coisa, um pouco mais. Falou que os traficantes de drogas têm que ser tratados como terroristas, são narcoterroristas e como terroristas serão tratados. E ele chorou, Malu, durante o discurso. Ele chorou. Quem deveria chorar somos nós. Mas por que ele chorou, Malu? Ele tem razão para chorar? Ele tem muita razão para chorar. Ele e todos os outros governadores, talvez o Dória com menos motivo, e a razão está nos cofres dos estados, né? O Rio de Janeiro é um dos estados mais endividados da União, deve 140 bilhões de reais, tem um acordo de recuperação fiscal que só vai aumentar essa dívida. O Witzel tem que tomar medidas para reduzir esse buraco, assim como vários outros governos. Vários outros governadores vão ter que lidar com isso. Goiás fez reestruturação de dívida, não está pagando. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assumiu dizendo que o estado está falido, que não vai pagar o 13º tão cedo, o 13º do ano passado, de 2018. A
Bahia tem problema com a previdência dos servidores. Em muitos lugares a aposentadoria já está sendo descontada. E esse pessoal, adivinha, vai todo mundo bater na porta do Paulo Guedes, né? Fora o Dória, que chamou os ministros do Temer e tá preparando sua plataforma de lançamento para candidatura à presidência em 2022. O Malu já matou, eu falei quem é. No o final Dória. do outro bloco, né? Quem é que já tá coçando? É o... Não, fez pula-pula. discurso, né? Discurso de candidato a presidente, defendendo um novo PSDB, já está tomando conta do partido. Eu já vou chamar ele de Joãozinho Pula-Pula, porque ele não sai de um cargo para o outro. Isso que eu ia dizer, tem que governar primeiro, né? Porque ele já passou raspando por essa eleição, que diz que ia ser prefeito, o mandato todo, prometeu, não cumpriu. Agora, quer dizer, daqui a 2 anos ele disputa a presidência, ele acha que o paulistano vai aprovar sempre. Tem que ver isso daí, né? Então, mas eu acho que, assim, vai ser um primeiro ano de muita dificuldade, muito conflito entre os governadores e a União, porque tá todo mundo quebrado, na verdade, né? Então, é um cobertor curto para ser disputado por todo mundo, né? Então, mais uma vez, a realidade se impondo aos discursos, né? O Alan de Abreu, o nosso repórter da Piauí, foi cobrir a posse do Witzel, e chamou a atenção, ele até escreveu na matéria dele, que o Witzel alugou um carro para a posse, um Chrysler, último tipo, bacanão. O que tudo bem, tem direito, né? E daí, na posse na Assembleia, o tempo todo na frente da Assembleia ficou uma viatura da PM carioca que estava caindo aos pedaços, toda cheia de batida, arranhada. Então era o contraste entre a lata velha do Estado e o novo governador. Perfeita, né? Já o João Dória foi uma lacuna que preencheu uma presença, porque não foi ninguém, né? O Fernando Henrique não foi na posse, o padrinho dele, o Alckmin, não foi à posse, o senador por São Paulo, José Serra, não foi à posse, são todos do mesmo partido, teoricamente, né? Nem o Bruno Covas, que sucedeu o Dória na prefeitura de São Paulo, tampouco foi à posse. Então estava ali um grande deserto de tucanos. E ele fez um discurso em que ele falou mais de Brasil do que de São Paulo, não, ao contrário do Alckmin, não citou Matão, não citou Araraquara, não citou por interesse próprio, Pirapora, né? do Bom Matão. Jesus, entendeu? Ficou falando da grande São Paulo, do interior, acho que ele não conhece muito bem ainda. Toledo, que é de Matão, ficou... Eu não fiquei gostou, indignado, né, Toledo? fiquei indignado. Tá? Não falou do Java Porco, não, né? Java Porco O que eu acho uma falta de agradecimento. É um erro político. Não, e é uma falta de... O cara que... O Java Porco elegeu ele, o cara não citou ele no discurso de posse. É uma ingratidão. É assim mesmo, vai deixando o pessoal pra trás, né? Exatamente. Seguiu o De Gaulle que dizia que a ingratidão é um dever do governante. Ingratidão com o Java Porco. Tô juntando aqui, a Malu já vai me chamar de cabeção. Aqui daqui a pouco. Cabeção. A vingança do Java Porco será maligna. Mas o Dória, ele claramente está em campanha para presidente da República. O Cauê Macris, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, já lançou a candidatura dele. Ele só não falou que ia ser candidato porque, obviamente, ia pegar mal no primeiro dia de governo ele já fazer isso. Mas todas as indicações que ele deu no discurso são de que ele está em campanha para a presidência e com um novo partido, porque... Sim, não é o PSD. Isso vai se acomodar de alguma maneira, né? Eu não vejo mais o Dória no mesmo partido desses tucanos da primeira geração, da segunda geração, que seja. E tem um outro problema para os estados, que é o problema da segurança pública, né? O Witzel atacou isso do jeito dele, falou do jeito dele. É um jeito, obviamente, canhestro, porque se tudo se resumisse a tirar na cabecinha, era só promover uma matança generalizada e o crime acabava. Obviamente que isso, pelo amor de Deus, é uma coisa meio básica, né? Acerte a cabecinha e ganhe um brinde. Acabou a intervenção federal, né? Em vez de estar em Israel, ele deveria estar no Rio. Ninguém percebeu, eu acho, né? Que acabou a intervenção federal, né? Bom, foi hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer. E contrariando a promessa de campanha, criou uma Secretaria de Segurança que ele disse que é provisória. Um conselho, né? Conselho da segurança. E mal ou bem, assim, a intervenção deu uma segurada na situação, né? Teve uma queda nos homicídios, teve uma queda nos latrocínios. Mas teve um aumento dos tiroteios. Um enorme aumento dos confrontos da polícia com os bandidos e com atirando, matando inocente pra caramba. Então isso é uma questão com a qual ele vai ter que lidar. Não adianta ir pra Israel comprar drone, que isso não vai resolver o problema. Vai ter que alugar uns Chrysler pra polícia. Aluga uns Chrysler. A situação do Rio é bastante dramática, porque tem essa dívida que você citou aí, são 140
bilhões de reais, que já deve. Desmanche total da burocracia pública, da cúpula do governo, ex-governador preso, presidente da Assembleia preso. O presidente da Assembleia não estava na posse porque estava em prisão domiciliar. Estava preso. Os ex-governadores soltos, que são uma raridade, né? Exato. É um desmanche total da administração pública, uma desmoralização, sucateamento da polícia e desmoralização da polícia. Vai ver, foi por isso que ele chorou, hein? E esse sujeito que se elegeu, que é claramente um despreparado, é um desastre. Mas o Rio vai ter, eu acho, o presidente da Câmara de novo, porque o Rodrigo Maia foi na posse do Witzel e deu carona, levou um monte de gente para Brasília. E tá me parecendo cada vez mais o favorito para conquistar a aliança. Já tem notícias hoje aí do Lauro Jardim dizendo que ele vai receber o apoio do PSL, que é o partido do Bolsonaro, que vai ser uma força determinante. E durante a cerimônia de posse, o Bolsonaro chamou o Rodrigo de amigo, fez todas as referências. Aliás, voltando aqui, foi bem interessante o discurso do Eunício na transmissão do cargo, o presidente do Senado, que está deixando, não conseguiu se reeleger, porque ele deu um recado muito claro pro Bolsonaro. Falou, olha, não descuida que esses caras aqui são os únicos que podem depor você, né? É isso, é o velho PMDB mostrando como se faz política no Brasil. Mais uma vez, contraposição entre discurso e prática. Né? Sim. Bem, dessa maneira animada, com perspectivas otimistas em relação ao país, nós chegamos ao final do terceiro bloco e com isso nós vamos ao ansiado momento Kinder Ovo, o primeiro Kinder Ovo de 2019. Malu zerou o jogo, agora não tem mais. Zerou. Começa tudo de novo, mas a equipe está unida. Toledo, eu tô sentindo o cheinho da virada, viu? É agora que a gente desbanca a Malu, a rainha do Kinder Ovo. Atenção, você que é ouvinte paraquedista, que está chegando agora por aqui, o momento Kinder Ovo é o seguinte, é um clipe surpresa que a produção prepara pra gente adivinhar quem está falando, qual o contexto, comentar na lata, sem nenhum preparo. Dani, pode soltar o som, por favor. Olha, eu estou muito esperançoso. Eu tenho uma esperança que o Brasil vai dar certo em algum momento, né? Tudo que está começando a acontecer agora aponta para um futuro melhor. A gente não pode garantir, porque o governo ainda não está atuando, está apenas se formando. Mas eu estou esperançoso, eu acho que a gente merece, a gente precisa descansar do ponto de vista de ter uma vida mais tranquila. É horrível você não ter segurança, a gente vive no Brasil sem segurança. A segurança pública, para mim, é nesse momento a maior urgência que existe, porque sem segurança não tem educação, não tem saúde, não tem trabalho, não tem transporte, nada evolui, nada dá jeito. Se a gente conseguir resolver o problema da segurança, eu acho que as outras necessitudes do Brasil virão com o tempo. Necessitudes? Mais conhecido por necessidades? Não, é algum governador do Nordeste. Paulo Câmara? Não faço a mínima é um empresário, ideia. Alguma coisa, não é governador, não. Governador. Quem é? Quem é? Ela engana a gente, Tô brincando, não é? Quem é, cara? Djavan. Açaí Guardião. Djavan entrevista o repórter Davidson Santos do portal Popline no dia 11 de dezembro por ocasião do lançamento do novo álbum do cantor Vesúvio. Mas deu pra entender o que ele falou, por isso que a gente não identificou que era Djavan. Exato. Açaí, Guardião, Zumbi, Besouro. Necessitudes, etc. Necessitude deu uma pista ali, né? Eu tô feliz porque tá 0-0. Continua 0-0. Continua 0-0. Também, né? Essa aí... Tô jogando pra empatar. Um trecho dessa entrevista do Djavan viralizou na internet. Alguns fãs se diziam decepcionados por descobrir que Djavan era bolsominion. Ele deu uma declaração no Facebook no dia 1º de janeiro, dizendo que o trecho foi tirado de contexto, ainda que na pergunta o repórter se referisse diretamente a Bolsonaro. Na nota, Djavan afirma: sempre serei contra qualquer tipo de intolerância e sou a favor do desarmamento. Eu acredito na democracia, no Estado de Direito e no futuro do Brasil. Djavan para presidente. Toledovski. Olha, eu só tenho a dizer o seguinte... Eu levo a sério, mas você me disfarça. Você me desabeça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Essa citação do Djavan do Toledo é para fechar com chave de ouros. Entramos bem em 19, fritos, funicados, mas bem.
É chegado o momento do Correio Elegante e dessa vez vai ser bem curtinho, porque nossos ouvintes também estavam no recesso de festas, comendo panetone, tomando champanhe, enchendo a cara, etc. A maioria nos escreveu, desejou Feliz Natal, Ano Novo, a gente retribui, super obrigado, gente. Ou reclamando do nosso sumiço. Isso, ó, só, Malu, reclamaram do seu sumiço. Nós sumimos junto com Queiroz. Só que ele apareceu e a gente não. E eu descobri que a minha sobrinha, que acabou de entrar na faculdade de jornalismo, ouve Foro de Teresina, eu não sabia disso, e é fã da Malu. Ainda falou, sou fã da Malu. Arrasei. Fã da Malu. E aí, Luzia, brother? Bom, Tamo junto, Luzia. a Cláudia Furnari nos mandou um e-mail sugerindo a participação de alguém, abre aspas, com um ponto de vista diferente e também inteligente para enriquecer as conversas. Ih, nós somos burros. Eu não entendi se a gente é burro e tudo concorda. 3 burros concordando. Não, seus burros, ela quis dizer outro que também seja inteligente, entendeu? Essa Porque a gente só concorda A aqui. gente tá como é que concordando chama? demais. burro Cláudia, que concorda que o Cláudia. programa, a ideia era essa a proposta quando nasceu o programa. A proposta era 3 burros concordando. 3 burros concordar. Ai, acho que eu vou brigar com o Toledo. Faz tempo que eu não brigo com ele. É melhor vamos começar 2019. É, mas olha aqui, a gente discorda tanto que tem dias que a produção precisa tacar água na gente pra parar a bagunça. Essa que é a verdade, viu? Então eu vou Cláudia entregar Funari. aqui. Que Já você vai que entregar? vou Ai, entregar, meu Deus do vou céu. entregar. É com você mesmo. Ai, meu Deus do céu. Você foi vista no Réveillon vestindo um vestido vermelho. Gente, é paixão, é amor. Você só pensa em ideologia. Que isso? Só pra ser do contra, Um porque o vestido Bolsonaro que ia eu ganhei tomar de- posse, ela vestiu o vestido Não. vermelho no Réveillon. É porque eu tô no ajuste fiscal. Eu ganhei o vestido do meu marido vermelho. Eu tô usando o vestido vermelho, né, gente? Eu tava de branco. Eu quero dizer que eu tava de branco. Aham, Vermelho é tá bom. ajuste fiscal, gostei quero dessa. Fotos, testemunhas. É, o vermelho é a cor do ajuste fiscal lá na minha casa. É a cor do Lá meu na minha saldo casa, bancário. É o da cor da conta. Ó, Luana Gonçalves. Nesse ato de Foro de Teresina, ela ficou tentando adivinhar o que vinha por aí nos blocos de hoje e ela queria que a gente falasse sobre as baixarias nas posses dos deputados de São Paulo e Minas e votação madrugada dentro do projeto de covas da reforma da Previdência em São Paulo. Vixe, a gente não falou de nada disso. Alguma palavrinha sobre os assuntos, Fernando Toledo? Ficou passado Teve um esse tiro assunto, no a vidro gente- do gabinete do Fernando Não, Holliday. e um obviamente... projétil que ninguém sabe se é uma bolinha de gude. Não, e obviamente a imprensa não fala nada desse atentado contra o Fernando Holliday. Aí começa Que tava a lá gritaria dando no coraçãozinho Twitter. pros manifestantes. Não, é um absurdo. Depredação de Eu não tenho patrimônio muito o que público. falar, eu vou falar um clichê, sintoma, sinal dos tempos. Né? Esse Vamos negócio, ver a reforma da Previdência Nacional. a gente espera que os deputados federais não fiquem na posse com Mandando inveja dos coraçãozinho? colegas estaduais e repitam a dose. Olha, só queria dizer o seguinte, que um ouvinte do Foro de Teresina mandou um e-mail durante a minha ausência aqui com uma imagem, supostamente, de eu saindo de férias montando um javaporco. Eu quero dizer que aquilo foi uma montagem, tá certo? E que a única foto que eu tenho das férias eu abraçando um animal é uma lhama no Peru. Mas essa foto não virá a público por Abraçou razões a óbvias, entendeu? lhama. Bom, Ó, não, peraí. Elogio pro Toledo. A Thalita escreveu... pela minha ausência. Não, pelo contrário, pelo contrário. A Thalita escreveu que o marido dela se recusou a ouvir o último foro porque não tinha você, Toledo. Ela disse, eu estou aqui em jejum forçado e prolongado porque não quero quebrar o acordo que fizemos de só ouvir o foro juntos. Eu pergunto, tem certeza que você precisava de férias? Precisava, Toledo. Muito. Eu acho que isso é o Como cúmulo chama, da fidelidade. como chama o marido? Ele não voltou... tem o nome do marido, só o nome dela, Thalita. Meu ouvinte anônimo, muito obrigado pela sua... O Toledo voltou cheio de solidariedade. lhamas do Peru. É, exatamente. Eu preciso dar um crédito aqui. A piada da maçã vermelha, que foi confiscada por ser vermelha, não é minha. Oh, É do Elmo Vendrame Júnior, nosso ouvinte. muito Do que? A bom. piada da Branca de Neve. Ó, e a Já Tha- sei a razão da proibição das maçãs dos jornalistas. Ela é vermelha. Ah. Foi um tweet Mas eu não que consegui. eu me apropriei indevidamente. A Thalita falou mais coisa aqui. Ela disse que ouve com a filha dela, de 1 ano e meio, o programa, que adora dançar a ótima música tema. Desconfio que ela também esteja sentindo falta desse ritual familiar. Se eu mandar um vídeo fofo dela dançando, consigo te convencer, Toledo, a não nos abandonar mais?
Nem precisa, já me convenceu. Não abandonarei vocês. Mas manda o vídeo fofo, eu adoro o vídeo fofo de criança. Bom, depois desse momento ternura na primeira semana do ano, o primeiro Foro de Teresina de 19 vai ficando por aqui, com a direção da Paula Scarpim, que está de volta também, estava de férias. Os nossos produtores são o Luiz Maza, a Mari Faria e a Luísa Miguez. Nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. Nossa música tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno, e agora em versão repaginada pelo nosso João Jabassi. Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço a Malu Gaspar. Tchau, gente, até a próxima. E ao José Roberto de Toledo. Hasta la vista. É isso, bom ano pra todos, até semana que vem.